nós estamos de volta já hoje, dia da exaltação da Santa Cruz, e nós estamos imensamente felizes de ter como tema do nosso programa esta solenidade de hoje. Eu tenho aqui ao meu lado o Bruno Franghelli, que é jesuíta. Ele está aí quase que na finalização da sua formação para sacerdote, né? Daqui a pouquinho vai ser padre. Aliás, eu acho que vai ser até ordenado em Roma, né? Pelo que tudo indica, né? Diácono, sim. Diácono, já está marcada a data, vai ser ordenado diácono lá em Roma. E a ordenação presbiteral, só Deus é quem sabe, né? Onde verdade, vai ser, e Deus já sabe no coração dele tudo que vai ser. Já já a gente continua o nosso assunto da solenidade de hoje. Mas eu quero também agradecer de todo o coração, além da presença do Bruno Franghelli aqui, que veio com tanto amor aqui, a Maria Neta de Oliveira Maia, de Guairaçá, no Paraná. Ela reativou o cadastro dela de sócio. Olha que beleza! Muito obrigada, viu, Maria? Obrigada de coração, viu? O Enói Rodrigues Coelho, de Nova Santa Rita, lá no Piauí, acabou de se tornar um sócio, uma sócia, a Enói, né? Enói é mulher. Antônia da Silva também, Fontinelli Vieira, de Teresina, olha, 2 do Piauí no mesmo momento aqui, acabaram de se tornar sócios, e o José Antônio Britos, de Campinas, estado de São Paulo, que é a nossa terra aqui, né? Acabou de se tornar um sócio também. Eu agradeço de coração, viu? Porque vocês não têm ideia de o quanto a ajuda de vocês, em primeiro lugar, espiritual, porque vão rezar por esta obra e vão se unir e fortalecer a espiritualidade dessa obra. Nós vamos rezar por vocês, vocês vão rezar por nós, e vocês vão nos ajudar financeiramente também, né? Então vamos ver mais um mural dos sócios de hoje, mais um patrocinador da Rede Século XXI. A Anne, junto com a Patrícia e a Irene, nos enviaram uma foto. Elas são lá da cidade de Xinguara. Que Deus continue abençoando sempre a vida de vocês. Obrigado pela participação. Se você quer ver a sua foto também no mural, é simples. Seja você também um sócio dessa obra. Ame, Patrícia e Irene, muito obrigada, foto linda de vocês. E a gente fica imensamente feliz, eu digo várias vezes imensamente, porque não tem como a gente descrever a felicidade da gente de estar chegando lá no Pará e vocês estarem chegando conosco aqui. Muito obrigada, viu? De coração, vocês serão ainda mais abençoadas por Jesus. Eu quero mostrar uma foto de uma belezinha aqui, uma criancinha linda, por favor. Esta criancinha aqui é a Maria Gabriela Santos Lima. Ela é lá de Barbalha, no Ceará. E a mãe dela, Helenice, que aliás é uma assídua telespectadora nossa aqui da Rede Século XXI, disse assim: minha filha, Maria Gabriela, logo que nasceu, fizemos o cadastro de sócia dela. Então, ela é uma sócia mirim da Associação do Senhor Jesus, tá? Ela nos ajuda a evangelizar essa belezica aqui, viu? Então, obrigada, viu, Helenice, pela sua iniciativa e por fazer com que a sua filha, já desde tão nenezinha, já caminhe seguindo os passos de Nosso Senhor, né? Dentro de um lar onde certamente o amor de Deus está presente. Muito obrigada, viu? E depois eu tenho mais participações aqui, inclusive com novos sócios, para agradecer. Muito obrigada, muitas participações. E vamos mostrar mais uma vez aí a cruz que nós vamos sortear no finalzinho do programa de hoje, essa Santa Cruz já abençoada. No dia de hoje, exaltação da Santa Cruz, nós vamos sortear uma Santa Cruz, tá? Já está abençoada, então logo mais o Bruno que vai tirar o papelzinho aí da urna para sortear, viu, Bruno? Que responsabilidade, hein? Bruno, eu quero ir direto ao assunto, assim, bem diretamente. O que que faz um moção bonito como você, inteligente, jovem, querer seguir Jesus dentro
do contexto que a gente vive hoje. O que atraiu você a Nosso Senhor? Bem, eu agradeço pela moção bonita e tal. Eu não me acho assim, mas obrigado de qualquer jeito. É um jovem muito bonito e muito inteligente. A gente vê que é uma pessoa que poderia estar fazendo qualquer outra atividade no mundo. O que fez você seguir Nosso Senhor Jesus Cristo? Maria, a experiência, eu acho que a coisa mais importante é a experiência de sentir-se chamado. Eu tenho uma história vocacional, eu comecei muito criança a pensar na possibilidade de seguir o caminho do sacerdócio. E até eu sempre brinco que o meu chamado aconteceu quando eu tinha mais ou menos 4 anos de idade, quando eu era pajem de honra. Eu estava entrando durante o matrimônio e vi um padre vestido, né, preparado para o matrimônio. Eu olhei aquela roupa bonita e disse no meu coração, eu quero ser aquilo. Ah, você não quis ser o noivo? Não, não quis ser o noivo. Estava de pajem de honra, mas quis ser o padre. Que bom. Então, olha, são raras esses chamados tão tenros, né? Tão novinhos assim, a pessoa tão novinha assim. A gente lê em algumas vidas de santos, né? É verdade, né? Eu não digo que a minha vida seja a vida de santo, mas assim aconteceu. Caminhamos para isso, né? Essa foi a maneira com que o Senhor me chamou. Que bonito, que bonito. Não que minha família fosse muito católica, muito frequentadora da igreja, mas assim o Senhor me chamou. Nosso Senhor chamou, né? Exatamente. E por que jesuíta? Desde a da minha infância, nós somos paulistas, todos estudamos e sabemos a história de São José de Anchieta, o apóstolo do Brasil. É um santo que, infelizmente, é muito pouco conhecido no Brasil. Aliás, poderíamos fazer um programa sobre São José de Anchieta, né? Sem dúvida, verdade. Podemos até combinar com o atual reitor do Santuário de Anchieta, um grande amigo, Padre César Augusto dos Santos, o primeiro reitor. Conheço bem Padre César. Exatamente, mandamos também um abraço para o Padre César, que com certeza está nos acompanhando. E nós estamos hoje trabalhando na divulgação da vida deste santo. É importante que todo brasileiro saiba que, em grande parte por causa dele, nós somos católicos hoje. Graças a Deus. Ele fez muito por cada um de nós. Podemos falar em outro momento também mais sobre ele. Mas a minha vocação foi muito influenciada por ele, que fundou São Paulo. Exatamente. Para mim, a palavra jesuíta é sinônima de São José de Anchieta. Que lindo. E é uma cruzona aí, né? Uma cruz bem grande aí já, é verdade, né? É verdade. Então, claro, eu fui amadurecendo, né? E veio a adolescência, dei os meus primeiros passos vocacionais e depois entrei na Companhia de Jesus aos 18 anos, oficialmente. E agora nós vamos ver, você que está chegando agora, quem é o Bruno Franghelli? Ué, o que esse programa está fazendo? Exaltação da Santa Cruz, com um jovem falando que é jesuíta? Tem tudo a ver. E agora nós vamos ver um pouquinho da vida do Bruno Franghelli para a gente ver como ele seguiu e segue Nosso Senhor Jesus Cristo. Veja só. Bruno Franghelli está na Companhia de Jesus há 10 anos. Como jesuíta, atuou na Amazônia peruana, onde esteve por 1 ano e meio. Trabalha como colaborador na Rádio Vaticano, traduzindo os eventos do Santo Padre. Não vos deixarei órfãos. Neste dia, festa de Pentecostes, tais palavras de Jesus fazem-nos pensar também na presença maternal de Maria no cenáculo. A mãe de Jesus está no meio da comunidade dos discípulos. Reunida em oração, é a memória vivente do Filho. E viva a invocação do Espírito Santo, é a mãe da Igreja. Nesta foto, a emoção é evidente diante do Papa Francisco. Como missionário, esteve na África e ali, junto com aquele povo, pôde experimentar um pouco as alegrias e as cruzes que aquele povo carrega.
Michele também estudou na Terra Santa e fez questão de passar pelos lugares onde Jesus passou. Então, Bruno, você viu, eu vi também, nós vimos juntos. Você esteve lá na Terra Santa, além de outros momentos da sua vida aí que emocionam a gente, né? Eu imagino você que está conosco aqui, vendo essas crianças, o sofrimento, a vida em outros lugares, abre um pouco o horizonte para a gente, né? A gente não fica tão fechado no nosso egoísmo, a gente quer servir os outros, né? Bruno, e você esteve também lá na Terra Santa, no lugar Cesareia de Filipe, onde Jesus, com a autoridade dele, passa tudo aquele cargo para São Pedro, né? Mas ali também, depois que ele fala tudo ali, tu és pedra, ele fala a frase que tem tudo a ver com o nosso dia de hoje, com a nossa solenidade de hoje. Quem quer me seguir, Tome a sua cruz. renuncie a tudo, tome a sua cruz e me siga. Foi ali, naquele lugar. Fala pra gente essa experiência e o que é na prática tomar essa cruz. É verdade. Neste momento, Jesus estava ali falando com Pedro e perguntou: que dizem os homens, os outros, que eu sou? Era o único momento que realmente Jesus disse, exatamente, eu sou o Messias. Pedro falou muito bem. Afirmou, né? Afirmou, eu sou o Messias. E em alguns momentos ele dizia, não. Por quê? Porque Jesus não queria que Pedro se confundisse com outra espécie de Messias. O Messias, que era Jesus, era o Messias que iria salvar o mundo através do sofrimento. E não era Jesus, aquele chefe do exército, não era grandioso, né? Exatamente, veio de uma maneira muito simples. Numa linguagem de hoje, era um palestino. Então, Jesus começou a dizer da espécie de morte que ele morreria. Imagine, nós estávamos falando há pouco que o madeiro da cruz era maldito e Jesus fala, eu vou morrer exatamente numa cruz. Talvez os apóstolos pensassem, meu Deus, será que ele vai cometer algum crime para poder morrer, para poder morrer nesta cruz? E Pedro então disse, Senhor, que nunca te aconteça isso. Então Jesus foi um pouco duro com ele, disse, vai para trás, Satanás. Bastante duro, né? Muito duro. E então Pedro se deu conta que realmente aquela era a missão de Jesus e aquele era o tipo de Messias que ele precisava aceitar para a vida dele. Um Messias que salva através do sofrimento. E este sofrimento dele, nós completamos em nós, como também diz São Paulo, na nossa vida, no nosso cotidiano, nas coisas pequenas e grandes que nós sofremos, com as enfermidades e com toda a experiência de tristeza que nós temos na nossa vida. E você vivenciou ali, nós vimos as fotos, você viu, meu querido, minha querida, com o povo da África, ali. Eu imagino que você viu muita cruz ali, né? Conta pra gente. Eu, quando falava de momentos difíceis, de enfermidades, me vinha justamente na memória aquelas imagens que nós acabamos de ver. Eu estive num campo de refugiados, porque quando falamos em África, podemos em algum momento pensar na África dos zoológicos, dos safaris ou África turística. Vem a parte que nós vemos, né? Exatamente. Mas existe aquela África que é aquela África desértica. Eu estava, por exemplo, justamente na fronteira entre o Quênia, o Sudão do Sul, Uganda e Etiópia. E ali havia um campo de refugiados com mais ou menos 200.000 refugiados. 200.000, veja bem. Ou seja, quem são os refugiados? São pessoas que deixam a sua casa, a sua família, as situações mais difíceis por guerra, por fome, por situações familiares difíceis e vão em busca de sobrevivência. E esses campos de refugiados
eles são amparados pela ONU e por muitas instituições. Dentre elas existe o Serviço Jesuíta aos Refugiados, que é a instituição da qual eu fiz parte. Então, tudo isso colabora para acolher essas pessoas que vêm sem nada para viver ali, naquele lugar. Então, imagine colocar 200 mil pessoas num local com um mínimo para sobreviver. Então, de fato, encontrei ali muito sofrimento. Os voluntários, eles vivem em locais assim organizados, protegidos, porque em qualquer momento pode ser que tenha algum terrorista infiltrado no meio dos refugiados. Nunca se sabe, né? Exatamente. A maioria dos refugiados, pessoas muçulmanas, provenientes da Somália, de outros países, e as pessoas chegam ali realmente numa situação limite de vida. Então, crianças doentes. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de visitar as famílias, de estar na casa das famílias. Até mesmo os muçulmanos pediam a oração. Eu dizia, eu sou cristão, mas não tem problema, diziam eles. É o mesmo Deus, reze por nós. Porque a situação é tão triste, tão drástica ali que... Acho que esse aquecimento do amor que traz um pouco de consolo, né, Bruno? De fato, Maria. E sabe que, às vezes, por situações assim, as crianças não tinham um mínimo por uma questão que um médico, um pediatra, um médico comum pode resolver, às vezes as crianças morrem ali porque não tem atendimento. Não tem a mínima... Exato. O atendimento que tem... Assistência. Tem uma assistência, mas é mínima. E às vezes não suporta tudo isso. É o mínimo do mínimo. É o mínimo do mínimo. Por exemplo, existe lá também a distribuição dos alimentos. Um dia eu estive no local onde eles distribuem e eu olhei para um modelo da quantidade de alimentos que cada pessoa, então, comeria por um mês. A cota, né? Vamos a dizer cota. Assim. Mínimo. Eu comecei a chorar quando eu vi. Uma pessoa, um ser humano não é capaz de comer somente aquilo durante um mês. De fato, eu presenciei momentos muito difíceis e eu confesso que às vezes eu passava as noites em claro e chorava muitas vezes, porque me sentia tão impotente diante daquela realidade. Um jovem me marcou muito, que veio até mim e disse, por favor, Bruno, não se esqueça dos meus sonhos, me ajude a continuar sonhando. E outro momento, por exemplo, quando uma menina de 9 anos se aproximou de mim, e ela quase não conseguia falar nenhum inglês, porque eles falam Swahili, e a língua local. Uma menina de 9 anos olhou bem nos meus olhos e disse com pouco inglês que ela poderia falar, ela disse, eu tenho fome todos os dias. É muito forte, sabe, Maria do Rosário? Eu até fico assim muito... É uma cruz que a gente não conhece, né? Não. Você, eu, a gente não imagina esse tipo de situação, né? Eu tenho fome todo dia, né? Todo dia. E uma criança inocente de 9 anos falar isso. Era uma criança que vinha, claro, com uma roupa suja, uma criança que talvez não tenha uma assistência, um acompanhamento familiar e que vive ali, sobrevivendo. É assim, a gente vê Jesus crucificado de novo, né? Em cada rostinho que está ali, né, Bruno? Olha, a gente está emocionado aqui, eu sei que você está aí também, mas isso faz parte da cruz, do sofrimento. E não é alheio para a gente, né? Nós não podemos ficar alheios. Muitas pessoas falam que a cruz e o sofrimento é vontade de Deus. Ah, é vontade de Deus. Como você poderia explicar isso para a gente? Porque não acho que seja. Quando nós vemos Jesus passando pela Galiléia, Samaria, Judeia, nós vemos Jesus curando as pessoas, aliviando o sofrimento das pessoas, ressuscitando o filho da viúva, porque percebia que a viúva de Naim sofria por aquele único filho. Aliás, evangelho, né, de ontem, né? Exatamente. E curando as pessoas de diversas enfermidades. O reino de Deus é a cura definitiva e plena. Não pode ser vontade de Deus o sofrimento. É contraditório, né, Bruno? Exatamente. Porém,
O sofrimento faz parte da nossa fragilidade humana e é um mistério. Eu lembro, por exemplo, quando o Papa Francisco se reuniu com as crianças em algum lugar e uma criança perguntava ao Papa: Santo Padre, por que as crianças sofrem? E o Santo Padre, naquela simplicidade, verdade, sinceridade dele, disse: eu não sei, é um mistério. Mistério da cruz. Em outro momento, quando um grande amigo meu em Roma, o padre Antônio Spadaro, diretor da Tibilità Católica, ele, numa entrevista com o Papa, ele perguntou ao Papa qual o milagre. Na verdade, uma criança perguntou e o padre Spadaro levou esta pergunta ao Papa e depois se tornou um livro, até Papa Aquele responde livro. às crianças, exato. Nós falamos muito desse livro aqui. É verdade. E tem uma pergunta, então, que uma criança pergunta ao Santo Padre: qual o milagre que o senhor faria? E o Papa respondeu: eu curaria todas as crianças. O sofrimento é um mistério muito grande na nossa vida. Nós, muitas vezes, não buscamos o sofrimento aparece. Ele vem, né? Deus quer a nossa alegria, mas ele aparece. Mas o desafio nosso é nos perguntarmos qual é o sentido deste sofrimento que eu estou vivendo, desta minha situação. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o nosso programa Brasil Cristão de hoje, Exaltação da Santa Cruz. Até já. Confira na coluna Repórter NT deste mês a segunda parte do 10º leproso. Não deixe de ler esta emocionante história.